Olá, que bom que você está assistindo a essa próxima parte da nossa palestra Purificação do Corpo e da Mente, né? Sim. É uma palestra que tem por objetivo nos ajudar a entender as questões relacionadas à alimentação, a estilo de vida, a como nós podemos nos purificar, como é recomendado pelo apóstolo Paulo. E nós vamos agora nos aprofundar um pouco mais. Quando se trata de estilo de vida, de alimentação, existem algumas classes distintas, né? E nós vamos aqui abordar a diferença básica entre duas dessas classes, que é o veganismo e o vegetarianismo. Qual é a diferença básica, André, que você tem percebido entre essas duas classes de pessoas, entre os veganos e os vegetarianos? Durante uma boa parte da minha vida, eu me denominava praticamente vegano, né? Eu falava com as pessoas, eu sou quase vegano, eu só não como, só que eu como mel, né? Eu uso coisas de derivados de animal no sentido de couro, então coisas que sejam nesse sentido. Que o veganismo realmente não usa, ele defende, ele é contra qualquer tipo de exploração de animal, né? Ele não come carne, não é pela saúde em si, mas pela dó dos animais ou pelo cuidado ali com os animais. Então, esse é o veganismo, né? Ele defende ali um mundo melhor, né? Um mundo sem violência, como se fosse uma religião, né? As pessoas elas entraram nessa questão do veganismo, muitos não sabem muito a fundo sobre isso, se denomina vegano, mas na verdade não é bem vegano, porque o vegano realmente ele tem a filosofia bem aprofundada e bem enraizada ali, que defende com unhas e dentes aquilo que ele acredita. E não é somente uma alimentação, né? Um estilo de alimentação, é realmente um estilo de vida completo ali, quase que uma religião. Então, devemos ter cuidado, né? Eu vejo isso, porque depois que eu descobri a fundo sobre o veganismo, eu já não falo mais que eu sou quase vegano. Eu falo que eu busco ter uma alimentação nos padrões de Deus, busco ser o mais natural possível, vegetariano estrito, né? Eu uso a palavra, porque não consumo nem leite, nem carne e derivados de leite também, ovos só se for de caipira de vez em quando, e às vezes pode haver alguma exceção do leite, né? Mas é muito raro. Enfim, coisas que a gente tem que sempre tentando cortar, porque realmente não nos fazem bem. Então basicamente essa a diferença. Depois que eu descobri o que é o veganismo, eu realmente parei de me denominar vegano. Ou quase vegano. Ou quase vegano, porque eu entendi realmente que era ser vegano. E muitos podem ainda se estar denominando vegano ou praticamente vegano e não sabem realmente qual que é a filosofia do vegano, né? Que é praticamente uma religião aí. Sim. Então vamos agora aqui ler o slide, onde vem nos dando aqui algumas informações das próprias fontes dos sites veganos, né? Nós temos aqui desse site The Vegan Society, que é a sociedade vegana, né? Eles dizem o seguinte: o veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade com os animais, seja para alimentação, vestuário ou qualquer outra finalidade. Então nós vemos aí que é bem amplo, né? Dos veganos junk food, os veganos crudívoros e todos mais entre eles, há uma versão do veganismo para todos os gostos. No entanto, uma coisa que todos nós temos em comum é uma dieta baseada em vegetais, evitando todos os alimentos de origem animal, como carne, laticínios, ovos e mel, bem como produtos como o couro e qualquer outro produto testado em animais. Definição de veganismo segundo a instituição que cunhou o termo. Então aqui nós temos uma definição oficial de quem inventou esse termo, de quem cunhou esse termo, né? Então olha aqui agora nesse outro site,
os veganos, o que os veganos não consomem. Então aqui eles dizem que por pura necessidade nós veganos nos tornamos expertos em bater o olho em listas de ingredientes e rótulos e saber na hora se um produto contém algum ingrediente animal, né? Então eles não consomem nada que tenha nenhum ingrediente animal. Até o iogurte que tem a cochonilha, né, André? Sim, sim. Que é um inseto que produz o corante que vai em muitos iogurtes, eles não consomem. Sim. Além de ter o leite também, né? Sim, que é de sim. origem animal, eles não consomem nada nesse sentido. Shampoos que foram feitos testes em animais, produtos de higiene, os mais variados produtos, né? Nem a roupa que foi feita, roupa de seda, que foi feita pelo bicho da seda, calçados de couro, enfim. Eles são bem criteriosos, né? Só um detalhe é que assim, ser vegano não é sinônimo de ter uma alimentação saudável. Eu já vi muitos veganos que não têm alimentação saudável, bebe refrigerante, bebe coisas que realmente fazem mal, mas cuida dos animais, né? Defende os animais. Então assim, é uma coisa que é bom a gente deixar claro. É lógico que a maioria dos veganos cuidam da sua saúde também, mas existem veganos que não se importam muito com a sua saúde própria. Elas até fumam, tem alguns que fumam, tem outros que usam muita tatuagem, né? Mais rebelde, mas que têm compaixão com os animais e evitam usar qualquer coisa que explore eles, né? Sim. Agora o André vai ler para nós o que diz a Sociedade Vegetariana Brasileira sobre o vegetarianismo. O que é o vegetarianismo? Vegetarianismo é o regime alimentar que exclui todos os tipos de carne. E tem várias classificações aí, né, de vegetariano. Tem o ovo-lacto-vegetariano, que utiliza ovos, leite e laticínios na sua alimentação. Tem o lacto-vegetarianismo, que utiliza leite e laticínios na sua alimentação. O ovo-vegetarianismo, que utiliza ovos na sua alimentação. E o vegetarianismo estrito, que não utiliza nenhum produto de origem animal na sua alimentação. Eu acho que talvez a gente nem se encaixe ainda nesse perfil aí de vegetariano estrito, porque de vez em quando a gente usa ovos caipiras, né? Então não se encaixamos talvez nesse quesito. E desde a sua fundação, a SVB preconiza o vegetarianismo estrito. O veganismo, segundo definição da Vegan Society, é um modo de viver, ou poderíamos chamar apenas de escolha, que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, no vestuário ou em outras esferas do consumo. Portanto, no âmbito da alimentação, veganismo e vegetarianismo estrito são sinônimos. Achei interessante essa parte, né, do veganismo e vegetarianismo estrito são sinônimos. Então, assim, o vegetarianismo estrito, na minha visão, ele utilizava o mel, por exemplo. Sim. Entende? Então, parece que não se encaixa muito. São sinônimos no sentido de que são parecidos, né? Mas sinônimo realmente acho que é quase a mesma coisa, falar que é vegano e vegetarianismo no âmbito da alimentação. Na minha visão, né? Pode ser. Então, por exemplo, para mim o vegetarianismo estrito utiliza mel. Pode utilizar alguma coisa, acho que só mel. Artigos de couro, né? Não, mas aqui é no âmbito da alimentação. No âmbito da alimentação. Que é sinônimo. No âmbito da alimentação, sim, são sinônimos. Porque, por exemplo, João Batista utilizava mel. Sim, nós vamos ver. E ele era vegetariano estrito. Nós vamos ver, inclusive, nesse próximo slide aí, olha. Curiosidade, João Batista era carnívoro, vegetariano ou vegano? Então. O que diz lá em Mateus 3, verso 4? Diz assim, ó. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Será que se João Batista estivesse vivo hoje, ele ia ser apedrejado pelos veganos? Acho que não. Por causa do cinto de couro. Cinto de couro, pelos de camelo. Sim. Se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Um detalhe que a gente pode analisar é que eles apedrejariam o próprio Deus. Porque Deus mandou que matasse o cordeiro.
Caim, por exemplo, Sim. ele poderia ter a filosofia vegana, não, vou levar frutas, né? Mas eu não vou matar o animalzinho, tadinho do animalzinho, o que ele fez de errado para sofrer, né? Eu vou estar com a minha consciência tranquila. Só que o que Deus pede é uma coisa em cada época, né? Em cada momento, a gente tem que obedecer ao assim diz o Senhor. Sim. Que gafanhoto era esse que João Batista comia? Será que era esses gafanhotos que pulam mesmo? Que De forma alguma. que voam? Se a gente pegar só pela Bíblia, a gente já pode pesquisar, né, historicamente falando, que existia uma árvore chamada alfarroba. Lá no local, né, da Judéia ali existia, e nas regiões, né, era chamado de gafanhoto. Mas pode ver. Então, é o que esse próximo slide aí ele vem nos mostrando, né? A alfarroba é o fruto também conhecido pelos judeus como gafanhoto. É um ótimo substituto do chocolate, pois não contém cafeína. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Mateus 3, 1, 2 e 4. E aí nós temos um texto de Ellen White que diz: João separou-se dos amigos e ostentações da vida. A simplicidade de seu vestuário, feito de pelos de camelo, era uma permanente reprovação à extravagância e exibição dos sacerdotes judeus, bem como do povo em geral. Seu regime, puramente vegetariano, olha que interessante, composto de alfarrobas e mel silvestre, era uma reprovação à condescendência para com o apetite e a glutonaria predominante em toda parte. Sim. Conselho sobre o regime alimentar, página 71. Então essa era a alimentação de João Batista. Como que ele se sustentava, André, com essa alimentação tão simples, tão rústica? Algo que ele não plantava, que estava lá no deserto, né? Essa alfarrobeira. Ele comia só isso e mel silvestre. Isso tinha os nutrientes necessários para a subsistência dele? A alfarroba, ela tem uns nutrientes muito interessantes, né? A gente, não sei se você vai mostrar aí. Não vou mostrar. Eu te perguntei justamente para você falar para nós. Entendi. Eu nunca cheguei a, tipo assim, a fazer uma listagem de vitaminas e tal da alfarroba, mas com certeza Deus não permitiria que ele comesse só isso e mel, e ficasse desnutrido. Sim. Né? Então, muitas vezes, um alimento você consegue passar, por exemplo, o coco. O coco é um alimento tão completo que se você comer só o coco, você consegue viver muitos anos, muito mais do que se você comer só carne, por exemplo. Né? Vamos supor que você só dependa de carne. Por exemplo, tem um local que é muito frio, muito gelado, que lá não nasce nada. São os esquimós. A taxa de vida deles, eles só comem carne, só peixe, se não me engano, talvez urso. Mas enfim, eles só comem carne lá. E a taxa de vida deles é muito baixa. Se eles tivessem só o coco lá, seria, acho que, muito mais alta do que se eles comessem só carne. Então aqui, ó, a gente tem aqui, o Roberto tá me mostrando as vitaminas, né, da alfarroba. E é sim bem interessante aqui, ó. Tem açúcar, tem fibra, tem bastante fibra, tem carboidrato, potássio, sódio, proteína, ferro, vitamina C, vitamina B6, magnésio, cálcio. Vitamina D não tem porque realmente ele já estava no deserto e já tinha sol demais. Né? A vitamina B12 aqui tu fala que também não tem, mas antigamente tinha, porque hoje em dia já os alimentos estão empobrecidos, né? Então com certeza, ó, tem muita proteína, tem vitamina B9, é tudo que a pessoa precisa aqui, não tem. É incrível. Cada alimento que Deus faz é muito completo. Deus ele deixou uma variedade tão grande que às vezes uma planta ela resolve um monte de problemas de saúde que a pessoa tem se ela usasse aquela planta. Mas o problema é que hoje em dia as pessoas preferem comer o refinado, industrializado, né, as carnes, coisas refinadas, né, muito refinadas, que não trazem, né, a real nutrição que precisamos, né? Exatamente. Então nós vamos agora para o próximo slide para nós analisarmos aqui um pouco mais sobre a alfarrobeira. Aí na Wikipedia, né? A alfarrobeira, também conhecida como
pão de João ou pão de São João, figueira de Pitágoras e figueira do Egito. É uma árvore de folha perene, originária da região mediterrânea, que atinge cerca de 10 a 20 metros de altura, cujo fruto é a alfarroba. A semente, pelo árabe al-carrub, a vagem, corruptela daquele outro termo. Então temos aí também a etimologia, a história e o significado cultural, né? A palavra vem do francês médio, carob, que foi tomada a partir de árabe, que deriva de idioma acadiano. Ceratonia silíqua, o nome científico da alfarrobeira, deriva do grego keration, fruto da alfarrobeira, e latim silíqua, semente de alfarroba. O termo quilate, a única de peso usada para metais, a unidade de peso, melhor dizendo, usada para metais e pedras preciosas, também é derivado da palavra grega keration, aludindo a uma antiga prática comum no Oriente Médio de pesar ouro e pedras preciosas com as sementes da árvore de alfarroba. É provavelmente também mencionado no Novo Testamento, em Mateus 3,4, ao informar que João Batista, daí o termo pão de São João, subsistiu com gafanhotos e mel silvestre. A palavra grega traduzida como gafanhotos pode se referir ao fruto da alfarroba, ao invés do inseto gafanhoto. Isto é sugerido porque os termos hebraicos para gafanhotos, agavim, e alfarrobeiras, aruvim, são muito similares, tá vendo? Então provavelmente o que aconteceu? Aconteceu um erro de tradução, né? Ao invés de eles colocarem alfarrobas, colocaram gafanhotos, tá certo? Entendi. E pelo que eu vi um vídeo também mostrando que tem uma árvore chamada gafanhoto que é alfarroba, então pode ser um trocadilho também, Sim. né? É algo que confunde. Então agora vamos voltar ao veganismo. O André ele disse que o veganismo ele se assemelha quase que a uma religião, né? Então olha aí agora essa notícia aí do site Gospel Prime. Veganismo busca na justiça ser equiparável à religião. Tribunal do Reino Unido julgará mérito, o que pode elevar filosofia de vida a um novo patamar. Que tal, André? Interessante, né? Só que, infelizmente, a que Deus ele serve, né? Exatamente, o Deus da natureza. O Deus da natureza. É algo realmente muito difícil de se aceitar, né? Muitos veganos, eles valorizam mais os animais do que o próprio ser humano, né, André? Sim, sim. Eles fazem muito protestos, né? Eles são aquelas pessoas, tem ativistas, né? Sim. Que vai fazer encenação para estimular outros a pararem de comer carne. Eu já vi até ouvindo falar de protestos em frente a uma churrascaria, né? Então, assim, eles são realmente levam isso de uma forma um pouco pesada ali para as pessoas, né? Sim. Então nós vamos aqui agora ler alguns textos importantes para nós nos aprofundarmos nesta questão, né? Qual que deve ser a nossa maior preocupação? Será que ela deve ser em pura e simplesmente proteger os animais? Não que o vegetariano não deva fazer isso, né, André? Sim, sim. Porque o justo, ele olha pela vida dos seus animais, né? Sim, é bíblico. Sim. Né? A palavra de Deus diz que o justo, ele olha pela vida dos seus animais. Mas será qual que deve ser a nossa maior preocupação? Será que ela deve ser com os animais ou com o nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, do Espírito de Jesus, né? Então nós vamos aqui dar uma verificada em alguns textos importantes e eles têm muito a nos dizer. Devemos procurar preservar o pleno vigor de todas as nossas faculdades para a realização da obra que está diante de nós. Tudo que abate o vigor físico enfraquece o vigor mental. Olha que interessante aqui. E aqui eu faço uma pausa
eu retiro o slide para te dizer o seguinte. Você lembra qual o texto que nós começamos essa palestra? O texto de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, onde Paulo roga que, diante das promessas que nós temos, que nós nos purifiquemos de toda a contaminação da carne e do espírito, ou seja, do corpo e da mente. E aqui nesse texto, nós vemos que o que abate o vigor físico enfraquece o vigor mental, não é, André? Sim, sim. E o texto ele continua dizendo, daí toda a prática desfavorável à saúde do corpo deve ser resolutamente evitada. Diz o grande apóstolo, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É o que disse o apóstolo Paulo, né? Não podemos manter a consagração a Deus e ao mesmo tempo prejudicar a saúde pela deliberada condescendência com um hábito errado. A abnegação é uma das condições, não só de admissão ao serviço de Cristo, mas também de nele continuar. O próprio Cristo declarou em linguagem inequívoca as condições de discipulado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha, o André vai continuar a leitura para nós, prestem atenção. Todavia, quantos que se chamam cristãos estão indispostos a exercer a abnegação, mesmo por amor de Cristo? Quantas vezes o amor de alguma condescendência perniciosa é mais forte do que o desejo de ter mente sã em corpo são? Preciosas horas de graça são gastas, recursos concedidos por Deus são esbanjados para agradar aos olhos ou satisfazer o apetite. O hábito mantém a milhares em cativeiro, ao terreno e sensual. Muitos são cativos voluntários, não desejam melhor sorte. Esse é um dos textos mais fortes. Eu tenho até uma apresentação, uma palestra sobre isso também. Nossa, é perfeito esse texto, assim, é um tapa na cara, por assim dizer, para nós, porque muitas vezes nós que chamamos cristãos não temos a coragem, por assim dizer, de nos libertar, de escolher ser livre, né? A gente não deseja sorte melhor, né? Não deseja uma libertação real, porque Cristo, quando ele entra, ele liberta a gente desses hábitos, só que se você tem que querer, ele não vai invadir de qualquer forma. E ele ainda tenta colocar o querer em nós, só que nem isso a gente não permite. Então precisamos de realmente refletir sobre esse texto aí, se possível até memorizar, que eu acho que seria muito interessante. Então, André, esse texto precioso que nós vimos aqui, ele é da autora Ellen G. White, né? Isso foi escrito em 1882, dia 1º de junho de 1882. E talvez você deve estar pensando assim, mas por que vocês estão citando um texto de Ellen White nesse vídeo? Talvez alguns já estão mais familiarizados. Sim. Né, André? Uhum. Mas outros não. E talvez muitos de vocês tenham um certo preconceito com relação a isso. Mas nós vamos mostrar daqui a pouco que vários aconselhamentos dela com relação a esse aspecto da saúde, eles têm sido comprovados por meio de pesquisas científicas ultimamente. Então, não se assuste. Em breve você vai entender muitas coisas que talvez hoje você não consegue compreender muito bem. Essa pergunta é uma pergunta crucial para nós. A quem buscar para ter saúde? Será que nós devemos buscar o médico para ter saúde? Ou muitas vezes nós vamos ao médico, ao hospital, quando já perdemos a saúde, né, André? Sim, a maioria, né, das vezes. Vamos ver o que diz Êxodo 15:26. Diz assim: E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos,
e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, a quem nós devemos procurar para ter saúde, André? Ao Senhor nosso Deus. Ao Senhor nosso Deus, não é verdade? Obedecendo os seus mandamentos, guardando os seus estatutos, né? Dando ouvidos aos aconselhamentos de Deus para nós, assim nós vamos ter saúde de fato, né? Mas continuando com essa pergunta, a quem buscar para ter saúde, André? Lê esse texto aí para nós. Interessante, né? Sempre podemos tirar lições do passado, né? 2 Crônicas 16:12. E no ano 39 de seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. E a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Olha que interessante, né? Deixou de buscar ao Senhor e se confiou, né, nos médicos. A gente não condena, né, por assim dizer, buscar o médico, mas primeiramente deveria ser o Senhor, né? Sim. Com certeza deveria ser o Senhor. Aqui nós vimos que esse rei, um rei em Israel, né, ele caiu doente dos pés, ele ficou com uma doença nos pés. E foi uma doença muito grave. E ao invés de buscar a Deus, ele buscou os médicos. E a história conta que ele não melhorou, né? Ele piorou. Se vocês continuarem lendo o relato, vocês vão ver que Deus inclusive o repreendeu por isso, né? Mas voltando à pergunta, a quem buscar para ter saúde? Note que nós estamos usando as escrituras, nós estamos mostrando aqui o está escrito, a palavra de Deus. Nós não estamos aqui com conjecturas, né, André? Sim. Nós estamos aqui com a firme e sólida palavra do nosso eterno Deus, o nosso Criador, que criou esse corpo aqui, essa máquina, né, muito bem estruturada e organizada. Olha o que diz em Lucas 8, 43 e 44. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, de Jesus, né, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então, meus amados, devemos buscar a Jesus para ter saúde. Devemos buscar ao Senhor para ter saúde. Devemos buscar orientações em sua palavra para ter saúde. Porque muitas e muitas pessoas estão gastando rios de dinheiros com médicos, com planos de saúde, com remédios, com medicamentos. E as pessoas parecem que não são curadas, né? A medicina, ela tem o seu lugar? Sim, Deus deu a inteligência aos homens para uma série de coisas. Mas nós vamos ver nessa palestra um lado que muitas vezes as pessoas não conhecem da medicina, dos medicamentos, do sistema de saúde que existe, né? Não que nós estamos dizendo para você deixar de tomar os remédios, para você nunca ir no médico. Não estamos pregando aqui o radicalismo, né, André? Não é uma recomendação terapêutica. Exatamente. Aqui, não é a indicação, a prescrição médica. Exatamente. É apenas conselhos para você refletir, orar com teu Deus, né, no teu quarto, buscar orientação na palavra dele, né, se possível com alguém que conhece sobre medicina natural, que pode ajudar também, né, porque Deus ele deixou os meios naturais para que possamos ser curados também. Sim. Então é uma forma que ele se utiliza, né, para que possamos melhorar a saúde sem recorrer às vezes a tantas drogas e medicamentos como muitas vezes acontece. E até certas coisas é impossível você deixar de ir ao médico, a um hospital. Por exemplo, se você quebrar uma perna, um braço, né? Se você precisar de uma cirurgia,
quanta utilidade existe, né, na medicina em vários aspectos, em cirurgias, né, em uma série de outras coisas, né, que são indispensáveis. Mas o fato é que nós precisamos refletir cada vez mais, como nós estamos fazendo aqui, no que nós estamos fazendo, nas escolhas que estamos fazendo. Será que a saúde ela é encontrada num hospital, numa farmácia? Nós vamos meditar e refletir para que nós possamos chegar a uma compreensão madura e cada um tire as suas conclusões, né, André? Sim. Cristo diz, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em abundância. Porque hoje em dia as pessoas elas não vivem a vida em abundância, elas vivem a vida doentes. Isso não é viver em abundância, concorda? Sim, com certeza. Porque Cristo ele veio para dar aquela vida que você tem satisfação em viver. Por mais que às vezes tenham problemas, tenham dificuldades, vai ter. Mas Cristo, quando nós estamos bem, quando nós estamos com saúde, dificilmente a gente fica abalado com alguma coisa, né? Sim. Na maior parte do tempo a gente vai sorrir, vai ficar feliz, mas quem fica feliz sentindo dor o tempo todo, por exemplo? Eu acho que ninguém consegue ficar. Não tem como, né? Então é por isso que Cristo ele é a cura, né? Ele não dá a cura, ele é a cura. Por isso que precisamos de buscar mais a Cristo, mais do que nunca. Vamos lá. Em Testemunhos Seletos está escrito assim: Cristo não mais está em pessoa no mundo, para ir de cidade a cidade e de aldeia em aldeia, curando os enfermos. Comissionou-nos, porém, com o prosseguimento da obra médico-missionária por ele iniciada. Devemos, nesse sentido, fazer tudo quanto esteja ao nosso alcance. Devem ser fundadas instituições hospitalares, onde os enfermos, tanto homens como mulheres, sejam confiados aos cuidados de médicos e enfermeiros tementes a Deus e tratados sem o emprego de drogas. Interessante, né? O conselho aí, nossa irmã White, que há tantos anos atrás já indicou isso, já, né, deu esse conselho e que infelizmente tem sido levado com tanta vagareza, com tanta demora, né? E que possamos, né, aqueles que puderem, buscar fazer isso, buscar entender esses remédios de Deus aí, como nós veremos aí no próximo slide. Pode ver. Remédios de Deus. Vamos ver que remédios são esses, né? Existem muitos meios de praticar a arte de curar, mas só existe um meio que o céu aprova. Os remédios de Deus são simples agentes da natureza, que não sobrecarreguem nem debilitem o organismo por causa de suas propriedades enérgicas. O ar e a água puros, o asseio, o regime alimentar apropriado, a pureza de vida e a firme confiança em Deus são remédios por cuja falta milhares estão a perecer. Entretanto, esses remédios estão caindo de moda, porque seu emprego inteligente requer trabalho que o povo não aprecia. O ar puro, o exercício, a água pura e ambientes limpos e aprazíveis estão ao alcance de todos, com pequena despesa. Mas as drogas são caras, tanto pelo desembolso de meios como pelos efeitos produzidos no organismo. Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 287. Então, é muito mais fácil, né, pegar um comprimidinho, jogar para dentro, do que mudar hábitos. Sim, dá e trabalho. Muitas pessoas estão destruindo a sua saúde com esses hábitos, jogando drogas para dentro do seu corpo. Tanto que o nome da farmácia é o quê? Drogaria. Uhum. E a palavra farmácia vem do grego de feitiçaria. Sim. Né? Então, olha que sério. Muitas pessoas estão se drogando, muitas pessoas estão poluindo o seu organismo com medicamentos que são apenas paliativos, causam muito mais outros problemas colaterais do que o mal que eles presumem atacar, enquanto os remédios simples da natureza são ignorados, né, André? Sim, exatamente.
Nós deveríamos dar muito mais valor do que nós temos dado até então, né? Aqueles que não conhecem, aqueles que conhecem, muitos até já ouviram, já leram algum texto parecido, mas não entendem. Cada remédio ali que ela falou, existe um tanto de informações que às vezes as pessoas não imaginam, né? Por exemplo, o ar. As pessoas hoje em dia, principalmente quem passou a vida às vezes estudando, fica muitas vezes debruçado naquela posição assim para frente, o estômago não tem a capacidade de encher completamente ali os pulmões, o diafragma, ele não enche por completo, causa uma respiração superficial, e aí você fica, qualquer coisinha, qualquer esforço, você fica cansado, você fica fraco, né? Então tudo isso são detalhes que a gente precisaria de analisar mais. Ambientes insalubres, mal ventilados, né? Aquela respiração profunda, quantos não param para respirar profundamente? A vida é tão agitada, tão corrida nos nossos próprios pensamentos, nas coisas, que a gente não para respirar, né? Pelo menos umas 2 a 3 vezes ao dia nós deveríamos dar aquela respirada profunda 5 vezes. Isso é o mínimo que precisaríamos fazer. E muitos nem isso faz, né? Então, com uma coisa simples, mas que realmente faz a diferença. Faz toda a diferença, né? Uhum. Então, olha que interessante aí nesse site, essa notícia do dia 19 de novembro de 2016. Indústria farmacêutica age como crime organizado, diz pesquisador. Professor da Universidade de Copenhague expõe falhas na regulação de medicamentos, colocando em risco a saúde do consumidor. Professor da Universidade de Copenhague expôs em entrevista falhas na regulação de medicamentos, colocando em risco a saúde do consumidor. Então nós percebemos que existe uma máfia, um crime organizado em cima disso daí. São milhões, bilhões de dólares que são arrecadados todos os anos com esta indústria, a indústria farmacêutica, né? Olha essa matéria da revista super interessante. Remédios são venenos. As mortes com sofrimento decorrem da prática de drogar o doente. Gente, isso não é Ellen White que está dizendo. Isso é a ciência nos nossos dias comprovando o que ela já disse no século XIX. Essa matéria é de 31 de outubro de 2016. A humanidade vem sendo enganada há milhares de anos por feiticeiros, curandeiros e charlatões, com suas poções, extratos, pílulas e outros métodos de cura, entre aspas. A ideia de que algo exterior ao organismo pode curar uma doença revela todo o desconhecimento sobre a natureza da saúde. Os remédios usados por curandeiros e pela medicina tradicional não passam de ilusões. A razão é simples. O princípio de que os remédios curam é falso. Remédios não curam ninguém, só adoecem. Olha, gente. Isso é uma revista secular, revista super interessante. E as doenças não deveriam ser curadas porque são a própria cura, já que a recuperação da saúde é um processo fisiológico natural que não pode ser substituído por qualquer meio externo. Interessante. Curar-se é tão natural quanto a reprodução, a digestão e o crescimento. O que se convencionou chamar de doença, tal como a febre, a dor, a inflamação e a infecção, é, na maioria das vezes, um processo de eliminação de toxinas e de reparação realizado pelo organismo para recuperar a saúde. O processo de cura. Sim. O mundo já entende isso, né, para assim dizer, né? O mundo já está pregando, né? Mas nós, como povo de Deus, precisaremos entender muito mais profundamente sobre isso para que possamos realmente não ser drogados. Imagina você estar drogado, cultuando a Deus. Lógico que a gente está levando um pouco, talvez, entre aspas, ao extremo, mas é basicamente isso, né? Isso. Não tem como fugir muito dessa explicação. As drogas, elas atrapalham nosso lóbulo frontal, né? Nosso lóbulo frontal. Prejudicam a nossa comunicação com Deus. Elas poluem o nosso espírito.
tendo essa palavra espírito uma conotação de mente, porque a palavra espírito pode ter conotação também de sopro, ela vem do grego pneuma. Pneuma é algo que dá a ideia de pneu, que tem ar, pneumático, né? Pulmões, né? Então, o nosso espírito, a nossa mente, ele é poluído por muitos lixos, muitos venenos que são introduzidos através desses medicamentos. E o André vai ler aqui agora para nós o tratamento recomendado por Deus, que inclusive a senhora White, no século XIX, ela veio dizendo coisas que hoje a medicina ela tem comprovado, como nós vimos nessa matéria. Sim. Doentes que tomam essas drogas tóxicas parecem ficar bons. Parecem, né? Alguns têm força vital suficiente para expelir do organismo o veneno, de modo que o doente, tendo um período de repouso, se restabelece. Mas não se deve atribuir a cura às drogas, pois tão somente estorbaram a natureza em seus esforços. Todo merecimento deve ser atribuído ao poder restaurador da natureza. Incrível, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O que nós lemos na matéria é exatamente o que ela falou no século XIX. Que a natureza ela se regenera sozinha. Quando você se corta, aquele ferimento ele vai cicatrizando. A febre que nós temos, né, ela é um sinal de que há uma infecção, é um aviso. E o próprio corpo ele vai procurando se regenerar, né? Se você tem por algum momento um corpo estranho dentro de você, o seu corpo vai fazer o quê? Vai expulsar aquilo. Vai combater e vai expulsar aquilo, né, André? Isso é o que acontece com a febre. Pode ser intestinal, pode ser vários motivos, alguma coisa que você comeu e o corpo ele se aquece de certa forma para matar aquele vírus, aquela bactéria que está ali dentro. Aí você toma um remédio para abaixar a febre. E aquilo que estava te fazendo mal, cadê? Não vai morrer, né? É lógico que a gente tem que tomar cuidado com a cabeça, esfriar a cabeça, passar um pano molhado no corpo, né? Fazer uma fricção da toalha molhada, que são métodos naturais, né? De você abaixar um pouco a febre. Mas se abaixar a febre lá internamente, com um remédio, com uma droga, isso atrapalha demais o trabalho do seu próprio corpo. É como a mensageira do Senhor diz, né? Está estorvando a natureza em seus esforços para curar o corpo, o organismo, né? Exatamente. Deus ele é perfeito em tudo, né? E a gente destrói, a gente faz tudo errado, por assim dizer. Exatamente. Então, olha mais uma vez aí na palavra de Deus o tratamento recomendado por Deus. Veja só. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ele falou para o rei Ezequias, que estava doente, né? E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga do rei Ezequias, né? E ele sarou, segundo Reis 20, versos 6 e 7. Então, qual o tratamento que foi usado aqui para curar aquela chaga? Primeiramente Deus, porque ele pediu a Deus para curá-lo. Ele já estava condenado à morte. O profeta foi lá e avisou, ó, coloca a sua casa em ordem, porque desse leito você não vai levantar, você vai morrer. E aí ele começou a orar, deitado mesmo ali na cama, virou para a parede, né, André? E começou a suplicar a Deus. Primeira coisa, suplicar a Deus, a intervenção divina. E aí quando o profeta voltou com a resposta, ó, o Senhor te acrescentou mais 15 anos. Teve um tratamentozinho natural que ele precisou fazer, né? Que foi o quê? A pasta de figos. Aplicar ali uma pasta de figos no ferimento, né? Ou em plastro, né? Como a gente está acostumado nas terapias naturais, em plastro de tantas coisas, até de cebola, até de argila, de carvão, por exemplo. Carvão é uma bênção, né? A gente vai ver aí mais pra frente, né? Sim. Então, assim, tem muitos emplastros de frutas mesmo, de casca, de coisas que a gente nem imagina que tem efeitos terapêuticos. Exatamente.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Lucas 10, 33 e 34, né? Uhum. Então, que remédio esse bom samaritano aí ele usou para curar as feridas daquele homem que estava quase morrendo, André? Vinho e azeite, né? Interessante. Vinho e azeite, olha Passou que interessante. Ali uma atadura, né? Sim. E colocou sobre ele. São remédios importantíssimos. O vinho e o azeite são os dois dos líquidos mais preciosos, tanto por dentro quanto por fora, né, André? Sim, sim. Tanto por dentro quanto por fora. Antioxidante. Eu já vi casos de pessoas que foram curadas de erisipela, que estava quase perdendo a perna, que foi curado com azeite. Incrível, né? Que foi curado com azeite. Já pensou? Azeite Que puro. coisa tremenda, né? Então o azeite, a argila, né? A argila que é o barro puro, aquele barro puro, são remédios poderosíssimos e remédios recomendados por Deus, tratamentos recomendados por Deus, como vem explicando nesse texto aí, mais esse texto de Ellen White. Dir-vos-ei algo de minha experiência com carvão de lenha como remédio. Para algumas formas de indigestão é mais eficaz do que as drogas. Um pouco de óleo de oliva, que é o azeite, né, em que se tenha misturado um pouco desse pó, o carvão, tende a purificar e curar. Eu o acho excelente. Carvão de eucalipto, pulverizado. Temos usado bastante em casos de inflamação. Mensagens Escolhidas 2, página 298. Então, meus amados, muitos remédios eles estão quase que em cima da gente, a gente não percebe, né, André? E é barato, não é caro essas coisas. E os remédios são muito mais caros e a gente paga muitas vezes, e os mais baratos a gente acha que não vai fazer tanto efeito. Mas pode ter certeza que o carvão, não sei se vai citar mais sobre o carvão, acho que não, né? Mas o carvão ele ajuda na questão até de azias, de às vezes por dentro, né? Falando por dentro, de azias, de má digestão, até mesmo picadas de coisas venenosas como aranhas, escorpiões, até mesmo cobra. Pode, se você tiver ele em casa e conseguir usar ele, uma colher dele já ajuda a você chegar no hospital e não morrer até lá, né? E às vezes até mesmo já resolveu o problema, dependendo se não for uma cobra tão venenosa. Mas vai para o hospital por via das dúvidas, né? Para fazer uma lavagem ali, tirar todo o resquício de veneno. Então assim, Deus ele é muito perfeito. Ele não gostaria que nós morrêssemos, por exemplo, por uma picada de animal venenoso, né? Às vezes a gente não tem um carro em casa, imagina, que Deus livre e guarde, mas e se acontecer, né? Por isso que Deus ele deixa já essas instruções, por assim dizer, para que nós possamos usar com sabedoria, dar de acordo com a vontade dele. Eu sempre tenho aqui comigo, meu potinho ali de carvão está ali. Uhum. Para qualquer emergência, ele é essencial, né? Amém. Os remédios simples da natureza ajudam na restauração sem deixar os mortíferos efeitos posteriores, tantas vezes sentidos pelos que usam drogas tóxicas. Destroem o poder do paciente de se ajudar a si mesmo. Este poder os pacientes devem ser ensinados a exercitar, aprendendo a comer alimentos simples, saudáveis, recusando-se a sobrecarregar o estômago com muita variedade de pratos na mesma refeição. Todas essas coisas devem fazer parte da educação dos doentes. Devem ser feitas palestras mostrando como preservar a saúde, como evitar as doenças, como repousar quando o repouso é necessário. Interessante. A gente deveria ensinar o paciente, não simplesmente dar uma receita ali e acabou. A gente deve ensinar ele como cuidar da sua própria saúde. Isso é um dever do médico, né? do médico missionário. Sim. Vamos ver mais aqui um texto sobre o tratamento recomendado por Deus. Nenhum homem ou mulher tem qualquer direito de formar hábitos que diminuam a ação saudável de um órgão da mente ou do corpo. Olha só aí, a mente e o corpo.
Aquele que perverte suas faculdades está contaminando o templo do Espírito Santo. O Senhor não operará um milagre para restaurar a saúde os que continuarem a usar drogas para a degradação da alma, da mente e do corpo, de modo que as coisas sagradas não sejam apreciadas. Ellen White, Temperança, páginas 142 e 143. Então isso é muito sério, meus amados. Se você está precisando de cura, mas está se drogando, ou está deixando que médicos ou outras pessoas estejam drogando você, é muito difícil que Deus vai te curar. Porque você está fazendo o contrário do que Ele quer fazer em você. Ao invés de você estar permitindo que Ele te cure, você está introduzindo no seu organismo mais agentes tendentes a adoecer o seu corpo. A adoecer o seu corpo. Isso quem diz é a própria revista Super Interessante. Isso quem diz são hoje até muitos médicos, sabia? Como o Dr. Lai Ribeiro, como vários outros doutores que tem por aí, nutrólogos, né? Doutores que vêm entendendo que a alimentação, o estilo de vida é que promove saúde e não drogas. Sim. Né? E essa questão de continuar a usar drogas, né? Eu queria comentar uma experiência que uma vez eu arranquei o dente e eu já conhecia os métodos naturais, só que eu não encontrei algo tão eficaz para, por exemplo, tirada do dente. Você arranca um dente, o siso, que é um dente forte, é um dente grande, então a dor vem. E aí eu fiquei tomando aqueles remédios, aquelas drogas, mas pelo menos não foi algo constante. Imagina você tomar aquela droga por um ano. É muito tempo. Ali foi o quê? Uma semana. Então, assim, a gente não está aqui contra 100% das drogas. É lógico que existe alguns métodos que até que combatem dor, como a arnica, como outras plantas que combatem, mas eu não consegui fazer naquele momento ali de forma tão eficaz para combater aquela dor que eu estava sentindo. Então, é tudo questão de discernimento também, né, meus irmãos? Procurar, você está usando a droga, não vai do nada parar ali sem nenhuma orientação, né, na área natural, enfim, vai buscar aos pouquinhos se libertando, buscando o que é bom, qual é o meu problema, qual que é a causa do meu problema. Se é diabetes, por que acontece a diabetes? Será que não seria comer carboidrato em excesso, falta de atividade física, né, os remédios de Deus ali na prática, o sol, né, todos os remédios, será que você está praticando esses remédios? Então, a partir do momento que você começa a praticar, entender alguns chás que é bom para aquilo, você vai juntando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, daqui a pouco o próprio médico às vezes vai tirar o remédio de você, você nem vai precisar mais de usar aquele remédio. Então, assim, é interessante, vale a pena você se aprofundar mais nesses conhecimentos, que você não vai se arrepender, pode ter certeza. Eu, por exemplo, tinha bronquite asmática, né, quando eu era pequeno, e graças a Deus, através dos métodos naturais, não tive mais. E foi basicamente tirando um alimento específico, né, que foi o leite, e algumas outras coisinhas básicas ali, que Deus já foi tirando aquilo. E quanto tempo a gente orava para que Deus nos... Senhor, eu queria correr, eu queria fazer atividade física e não consigo, porque eu canso muito rápido. Mas era só obedecer às leis de Deus que a cura vem, tá? Pode ficar tranquilo que realmente Deus ele é poderoso e basta a gente confiar nele e seguir esses métodos que Deus ele é fiel e justo, né? Para nos dar a cura. É verdade. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente esse conhecimento.
Olha que interessante, né? Tem que ter um conhecimento, um preparo prático ali para você ensinar para a pessoa, né? Fazer um estágiozinho, para assim dizer, com você. Isso é muito interessante. Se você quer ensinar, você tem que aplicar em você. Talvez fazer com alguém que está precisando ali uma ajuda, para depois ir para pessoas ali, salvar as pessoas que estão doentes. Então, isso é muito interessante. O uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a exercer. O processo da cura, o processo da natureza para curar e construir é gradual. Isso parece vagaroso ao impaciente. Realmente, né? Você toma um remédio ali, entre aspas, você é feito ali na hora, né? Em poucos minutos, e parece que o remédio natural ele sempre demora um pouco mais. Mas é uma cura completa, não é algo superficial, não é tampar o sol com a peneira, né? Demanda sacrifício e abandono de nocivas condescendências, mas no fim se verificará que a natureza, não sendo estorbada, faz seu trabalho sabiamente e bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde de corpo e de alma. Amém. Isso louvado seja Deus. A gente tem que perseverar. Acho que a perseverança é o que falta em muitos hoje, numa era tão tecnológica, tão rápida, né? Vai ali, ó, o dia, né? Às vezes o dia todo, ou então uma boa parte do tempo livre. E é tudo muito rápido. Você clicou, já vai. Só que na natureza é tudo mais tranquilo. Você planta o alimento, quanto tempo que demora para crescer? Às vezes meses, às vezes anos. Frutas que demoram até 70 anos. A tâmara, por exemplo, né? 70 anos às vezes para dar o primeiro fruto. Então é muito interessante a gente... Castanha do Pará também, que quem planta não come dela, né? Parece que são mais de 100 anos. Imagina, e a gente às vezes com a vida toda errada ali, comendo errado, você quer com uma coisinha ali, um chazinho, resolver o problema completo. Sim. Não tem como, né, irmãos? Temos que ser mais pacientes, temos que respeitar o processo da natureza. É isso. Vamos aqui para mais um texto sobre o tratamento recomendado por Deus. Quando é incoerente a oração pela cura? Olha, vamos ver em que situação. Há entre os adventistas do sétimo dia pessoas que não darão ouvidos à luz a eles dada relativamente a essa questão. Fazem da carne parte de seu regime dietético. Sobrevêm-lhes doenças. Enfermos e sofrendo em resultado de sua própria direção errônea, pedem orações dos filhos de Deus. Mas como pode o Senhor operar em seu favor quando eles não estão dispostos a fazer-lhe a vontade? Quando se recusam a dar ouvidos às suas instruções no que concerne à reforma de saúde? Por 30 anos tem a luz sobre a reforma de saúde sido comunicada ao povo de Deus. Muitos, porém, têm-na tornado objeto de zombaria. Têm continuado a usar chá, café, condimentos e alimento cárneo. Têm o corpo cheio de doenças. Como podemos nós, pergunto, apresentar tais pessoas ao Senhor para serem curadas? Carta 200, 1903, Ellen G. White, Conselho sobre Regime Alimentar, página 400. Então, meus amados, esta é uma grande realidade. Essa luz ela foi confiada, foi entregue pela mensageira do Senhor, a senhora White, ao povo adventista. Mas a verdade é que muitos que não são adventistas e muitos que nem são de religião alguma, eles têm praticado muito melhor do que nós mesmos. Sim. E muitos adventistas que não reformaram a sua vida de acordo com a reforma de saúde, pedem orações para ser curadas. Mas eles não estão seguindo a orientação que Deus deu. Eles não estão seguindo. E eles querem ser curados. E muitos ainda zombam. Aqui ela fala que essa luz, a luz da reforma de saúde, ela tem se tornado objeto de zombaria. Sabe uma dessas zombarias, André? Que eu já ouvi algumas pessoas falando. Uhum. Olha a zombaria.
tem fulano que prega a salvação pela soja. Não pode comer carne que vai se perder. Quer se salvar, tem que comer soja. Não é a justificação pela fé, é a justificação pela soja. Olha a zombaria! Olha a zombaria! Que eu já ouvi da boca de um renomado pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E muitos, talvez, que nem adventistas são, estão vivendo a luz que foi dada aos adventistas e esbanjando saúde. Enquanto muitos adventistas estão doentes, estão pedindo cura. Quantos e quantos adventistas têm morrido de câncer, meus amados? Quantos e quantos adventistas têm morrido de infarto? Quantos e quantos adventistas têm morrido de diabetes, de tantas outras enfermidades que são evitáveis pelo estilo de vida saudável. Não só pela carne, mas não só pela alimentação, mas vários outros hábitos. Sim. Né? Vários óleos, né? Óleos refinados, né? Muito óleo na comida. Ao invés de buscar um óleo mais saudável. Muito sal, né? Muito sal refinado, né? Se fosse tomando sal integral já ajudaria um pouco. Muitos aqui não conhecem, a gente não vai entrar nesses pontos. Mas assim, o que eu queria dizer é que às vezes Deus ele pede algo da gente, que nós cuidemos do nosso corpo, mas a gente pensa assim, mas isso não é ponto de salvação? Comer carne não é ponto de salvação? Aí eu gostaria de dar um exemplo aqui para elucidar essa questão. Imagina que você é casado aí com sua esposa, ou você que é mulher casado com seu esposo, ou você que está pretendendo ter algum esposo ou esposa, analisa assim, você numa relação, aí a pessoa pede para você fazer uma coisa, aí você fala assim, mas se eu não fizer isso, você vai se separar de mim? Fala, não, claro que não, amor, não vou não. Então tá, não vou fazer não. O que você acha disso? Aí tá bom, tudo bem. Bem complicado, né? Tudo bem. Aí pede outra coisa, vai a casa pra mim que eu tô ocupado aqui, tem que fazer isso, aquilo. Mas se eu não fizer, você vai separar de mim só por causa disso? Imagina, tudo que a pessoa te pede, você fica, mas isso não é ponto de salvação, a gente vai se separar por causa disso, eu não vou pro céu só por causa disso? Né? Então assim, Deus ele pede coisas simples, que não são coisas assim de outro mundo. Se ele pedisse para você ir andando daqui até uns 30 quilômetros, seria, mas às vezes restringir o paladar. Poucos são aqueles que realmente conseguem ter o controle, não por nós mesmos, nós não temos controle nenhum, mas Cristo habitando em nós, não permitem que Cristo habite neles, em nós, para que possamos ter essa força, essa resistência. Mas como está escrito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente pode vencer, a gente pode obedecer ao mandar de Deus, assim que nós quisermos, assim que nós desejarmos, porque Ele vai colocando em nós o querer. De início, muitas vezes não vai ser fácil. Vai vir aquele cheirinho, vai vir a boca salivando. Você já decidiu. Cristo vai te ajudar, só que você precisa de ter, colocar o pé na água, né? Para o mar abrir, você precisa de colocar o pé na água. Então, vamos colocar o pé na água e Deus ele vai, com certeza, nos ajudar e vai fazer com que abra esse mar. E chega um tempo que talvez você nem tenha mais desejo de comer aqueles alimentos que você tanto gostava, porque Deus ele vai te dando um paladar novo, renova-se o paladar. Depois de um tempo, você vai perceber que você substituindo também, não adianta comer coisas nada a ver, coisas pouquinho, só um arroz com feijão e alface, não é suficiente. A gente precisa de aprender, né, a culinária vegetariana para trocar os alimentos, os leites, né, fazer um leite vegetal, os ovos, aprender a usar a linhaça, o chia no lugar do ovo, enfim.